Hoje iremos tratar de mais 4 dons, e esses dons são muito importantes, principalmente para operar no sobrenatural. Vamos lá então. O primeiro dom de hoje é o dom de línguas. Esse dom capacita cristãos a usarem uma língua que não aprenderam, tanto nas suas orações pessoais quanto publicamente. O dom de língua se manifesta em 2 variantes, como uma língua pessoal para oração e como falar em línguas em público. Vamos entender isso melhor. Quando nós oramos, e somos na linguagem dos pentecostais, somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos uma língua, que nós não entendemos. Essa língua é uma comunicação com Deus, fala, como diz a Bíblia, fala em mistérios com Deus. Agora, o que eu quero falar sobre isso está aberto a todos os crentes, tá? Agora, o dom de línguas, que é esse dom de línguas, Esse dom de línguas é o dom quando você fala através do Espírito um outro idioma, uma outra língua, que traz uma mensagem direta para alguém. Esse dom não deve ser praticado sem ser acompanhado da interpretação de línguas, que é um outro dom. Como diz em 1 Coríntios 14, de 27 a 28. Essa palavra em línguas normalmente é uma palavra com uma revelação, uma palavra profética, e ela deve ser acompanhada por interpretação. Não é a mesma línguas que costuma se usar na igreja para oração. Nós temos aqui algumas dicas para desenvolver esse dom, Se você tem o dom de línguas, então pratique esse dom com frequência, principalmente no seu tempo pessoal de oração. Vários cristãos relatam como o seu dom se desenvolveu à medida que usavam com maior intensidade. Muitos cristãos tiveram experiências positivas de usar esse dom na batalha espiritual. Quais são as áreas que nós devemos atuar com este dom? Ministérios de bênção, ciclo de oração, batalha espiritual, evangelização. Apesar das línguas, como diz Paulo, pode parecer até alguma coisa louca para quem não conhece a Deus, quando ela vem acompanhada de uma interpretação, ela se torna poderosa ferramenta na evangelização, porque fala dos segredos do coração da outra pessoa. O dom de interpretação de línguas. Esse dom capacita cristãos a reproduzirem numa língua conhecida, quer dizer, no seu próprio idioma, uma mensagem que alguém apresentou em outra língua. Alguns cristãos com o dom da interpretação interpretam falar em línguas de outras pessoas. Outros interpretam o seu próprio falar em línguas. Então, irmãos, falar em línguas trazendo uma mensagem de Deus para as pessoas, falando publicamente, ela precisa ser acompanhada da interpretação de línguas. Então, é importante entender isso. Não são as línguas que a gente fala nas nossas orações normalmente. Essas línguas são um dom que é dado para algumas pessoas, e essas línguas transmitem uma mensagem. Como lá em Atos capítulo 2, nós temos claramente aquele grupo no dia de Pentecostes falando numa língua e dizia numa outra língua. E os estrangeiros que estavam visitando Jerusalém naquele dia puderam ouvir as maravilhas de Deus numa outra língua, quer dizer, na língua materna deles, quer dizer, na língua de outro país. E elas falavam das maravilhas de Deus. Então, você percebe que é uma língua que tem uma mensagem e que precisa de uma interpretação. Para isso serve o dom de interpretação de línguas. É muito comum, uma grande parte das pessoas que trazem uma mensagem numa língua, elas também têm a interpretação, o dom da interpretação. Ok? Quais são as dicas para desenvolver esse dom? Sempre que algum cristão falar em línguas em público, peça a Deus que lhe dê a interpretação. Ore, peça, se Deus vai te dar.
Se o dom de falar línguas não é praticado em algum culto na sua igreja, né, então você tem que ficar atento para você começar a ajudar a desenvolver esse ministério na sua igreja. Outra coisa, converse com algum cristão que já tem uma experiência com o uso desse dom, né, para você poder aprender alguma coisa, ter uma experiência, para você ficar mais firme nesse propósito, nesse chamado. Quais são as tarefas prováveis, possíveis? Ciclo de oração, batalha espiritual, reuniões, como eu falei anteriormente, para evangelismo, para milagres, para sobrenatural. Nós temos que tomar cuidado com este dom. Então, tem alguns perigos. Você não deveria usar esse dom em reuniões grandes, a não ser que o seu dom de interpretação já tenha sido confirmado em um grupo pequeno. Quer dizer, então, primeiro tenha a confirmação de que isto é um dom que Deus está te dando para você poder utilizá-lo em outros ambientes. Dom de profecia. Esse dom capacita cristãos a receberem e comunicarem uma mensagem de Deus para o seu povo por meio do Espírito Santo. Diferentemente do pensamento popular, esse dom não tem como objetivo, em primeiro lugar, prever alguma coisa que vai acontecer no futuro. Normalmente, ele capacita as pessoas a transmitir uma mensagem de Deus numa situação concreta, quer dizer, algo que Deus quer dizer diretamente para alguém. Alguns cristãos usam termos como palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, visão, para aquilo que é denominado, né, que nós estamos denominando aqui nesse nosso estudo, como dom da profecia. Quais são as dicas para desenvolver esse dom? Se você ainda não tem muita experiência com esse dom, então apresente de preferência por escrito as suas impressões para cristãos experientes que têm o dom de discernimento, quer dizer, apresente para alguém que pode te ajudar a refinar esse dom e aprender a separar o que é o seu pensamento daquilo que Deus está falando. A pessoa que pratica esse dom também deve procurar ter um conhecimento bíblico sólido, né, para poder aprender a discernir ainda melhor entre a inspiração divina e suas ideias preferidas, né? Porque Deus jamais vai falar alguma coisa que contradiga a sua própria palavra. Quais são as possíveis tarefas que essa pessoa que tem o dom da profecia poderia trabalhar? Eventos de evangelização, trabalho com marginalizados, ministério de bênção, aconselhamento, planejamento a longo prazo, cultos, grupos familiares, grupos de oração, né? Uma palavra profética, ela cabe praticamente em todo ambiente. Quais são os perigos, né? A pessoa que tem o dom da profecia não está acima de toda crítica. Ao contrário, a Bíblia diz que os profetas devem ser testados pela igreja. Em 1 Coríntios 14, 29 fala sobre isso, que quando alguém profetiza, pessoas maduras devem julgar esta palavra, né? Pessoas que têm esse dom há pouco tempo, muitas vezes encontram dificuldades em reconhecer a quem se destina a mensagem deles, se para elas próprias, para a igreja ou para um outro grupo. Então toma cuidado, preste atenção, mas desenvolva o seu dom em nome de Jesus. Dom da oração, ou chamado também dom da intercessão. Esse dom capacita cristãos a orarem por determinados assuntos durante extensos períodos de tempo e em maior medida do que outros, receber respostas às suas orações. O dom da oração pertence ao grupo de dons que não são apresentados na Bíblia diretamente, pelo menos não de uma forma tão direta, mas a experiência, o conhecimento nos ensina que com certeza há cristãos que têm um poder especial nessa área. É a tarefa de todo crente, todo cristão orar, a gente sabe disso. Mas as pessoas que têm o dom da oração, da intercessão, as pessoas podem orar por várias horas consecutivas e sentir uma grande satisfação durante esse tempo.
né? As pessoas têm uma oração diferenciada, elas têm uma direção do próprio Deus sobre o que orar, começam a orar, tem direção para o que vai orar, tem um foco e tem respostas no nível mais alto de oração. Quais são as dicas para desenvolver esse dom? Aceite pedidos de oração concretos da sua igreja e então faça um controle dos pedidos e das respostas. Quer dizer, pegue pedidos de oração das pessoas para algo específico, né? E põe no caderninho quando foi pedido, depois que você orou, quando Deus deu a resposta, vai ajudar você a desenvolver o seu dom, né? Outra coisa, tem uma hora pré-determinada no dia em que você se dedica à oração. Defina certas épocas do ano em que você jejua e ora por um período de tempo mais longo. Providencie na sua casa um local específico para oração. Tome cuidado para que neste local você não seja interrompido nem por pessoas, nem mesmo pelo celular, né? Quais são as áreas que a gente pode trabalhar com esse dom? Ele vai caber praticamente em toda a igreja, né? Nos grupos de oração, batalha espiritual, intercessão por pedidos bem concretos, liderança, vigília de oração, correntes de oração, ministério de oração em eventos, né? Cobertura, a intercessão de ministérios. Essa área é muito extensa, né? Quais são alguns perigos? Alguns cristãos que têm o dom da oração fazem com que os outros que não têm esse dom fiquem com a consciência pesada, sentindo como se fossem menos espirituais. Eu oro muito, eu oro assim, e parece que os outros crentes nem oram, né? Algumas pessoas estão engajadas na oração, que tiveram muitas respostas de orações concretas, tendem a orar quando talvez tivessem de agir. Cuidado, existem situações que a gente precisa agir. A gente sempre ora, claro, mas precisa agir. Cuidado para não ficar só na oração e também não agir.